Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. Então vamos começar primeiro pelas altcoins e por último eu faço análise do Bitcoin, tá certo? Então a primeira altcoin pedida é a ADA, que está sendo negociada agora a 0,4618. Eu ainda não estou otimista no movimento do mercado no geral, apesar de hoje ter feito um certo padrão de recuperação por causa do movimento do Bitcoin, e a ADA está bem semelhante ao Bitcoin e eu vou falar por quê, tá? Então aqui, olha só, a ADA formou um fundo nessa região aqui em torno do 0,4397, voltou a subir, né? Fez um fundo duplo nessa região, que é um padrãozinho aqui de W, né? Praticamente, se a gente pegar dessa forma, né? Então subiu, tocou o fundo, subiu aqui até um topo, fez o fundo novamente, está tentando aqui voltar para esse topo principal, que está aqui na resistência do 0,4733. E eu não estou otimista por causa disso, porque apesar da subida de hoje aqui, né? Ela não está conseguindo chegar nesse topo aqui e muito menos ultrapassar a resistência. Então ela já deixou uma agulhada aqui, ó, isso daqui foi no dia 21, né, 2 dias atrás, nessa região do 0,4733 e voltou a cair. E o topo que ela fez aqui recente não consegue chegar aqui nessa altura. Então aqui eu vejo um risco, né, de ela pegar e voltar, né, o mercado voltar aqui para o fundo. E aqui começa a ficar complicado, né? Começa a fazer um padrão aqui nada otimista, parecendo aqui um ombro, cabeça a ombro praticamente, ou um topo triplo aqui nessa região, ou no mínimo um topo duplo, né? Que está sendo formado, mas são qualquer um dos padrões, né? Depende da interpretação de cada analista, é um padrão negativo. Então, se ela voltar aqui para baixo, é muito perigoso ela fazer um fundo aqui muito mais baixo que esse anterior que ela consolidou. Tá? Então, por isso que eu não estou ainda tão otimista no mercado, ao ponto de falar assim, olha, vou dar entradas aí em altcoins, alguma coisa assim. Enquanto o Bitcoin não romper a região que vocês vão ver também, do que eu estou falando, eu não fico confortável para operar. Tá? Eu vejo um certo risco aqui no mercado neste momento. Então, na minha opinião, para a gente ficar mais tranquilo na ADA, somente acima do 0,4733, tá? Rompendo os topos anteriores aqui de fundo. Com isso, a gente concluiria esse padrão aqui de fundo, né? Consolidado nessa região, para pensar em topos mais altos. Enquanto não chegar nessa região, nada feito. Além disso, a ADA está numa linha de tendência de alta, que eu posso traçar dessa forma. Por isso, é muito importante que não perca mais a região aqui, ó, para tocar na linha, em linha reta, está na região do 0,4490 e o suporte principal está aqui no último fundo que ela fez em 0,4459. Então, perdendo a linha de tendência e perdendo esse fundo, mau sinal, a gente pode ir muito mais abaixo, tá? Então, quanto estiver acima do 0,4490, aí é um bom sinal, sinal que ainda está se recuperando, mesmo que demorado, né? Não é que eu estou impaciente, mas eu sinto uma certa fraqueza neste movimento, por enquanto, tá? Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Mas até agora não estou sentindo firmeza no movimento. Movimento muito lento, sem grande volume comprador nem vendedor. Então, um movimento aqui que exige cautela, ao meu ver. Indo para o gráfico de 4 horas. No 4 horas o padrão dela está bonito, né? Então, se fechar do jeito que está às 21 horas, esse candle aqui, bacana, apesar de lento, né? Fez os dois últimos candles, né? Ou seja, 8 horas, ela ficou praticamente um movimento lateral. Subiu, deu a agulhada para cima, caiu, deu a agulhada para baixo, fechou no meio. O candle anterior que fechou agora às 17 horas, a mesma coisa. E agora começa a ficar mais animado aqui esse candle. Então, por isso que eu falei, se fechar assim, indica uma continuidade de alta, pois neste momento está rompendo os topos anteriores aqui no 4 horas, tá? Então, a gente poderia começar a ficar animado para, quem sabe, ela buscar o 0,4733 e romper essa região também.
E aí ficando acima do 0,4733, com certeza ela vai se recuperar muito mais forte. E por fim o gráfico diário. Gráfico diário está fazendo um padrão bacana neste momento, né? Tenho que deixar claro, porque até uma hora atrás estava horrível, mas hoje já está fazendo um padrão aqui, ó, superando os candles anteriores, né? Então está agora 0,4638. Se fechar assim ou acima, excelente sinal. A gente pode ter um movimento de alta para os próximos dias. E aqui vai ser importante novamente insistir nessa região do 0,4733 para a gente pensar em uma recuperação mais forte. Pois se a gente observar aqui ó, o candle do dia 21 de agosto, né, ou seja, 2 dias atrás, tocou essa região do 0,4733, mas deixou agulhada e voltou a cair. Então isso demonstra a resistência que temos nessa região. Vamos para a próxima, que é a CHZ. CHZ está bonita demais, né? Não preciso nem falar muita coisa. Só retirar essa linha aqui. CHZ está sendo negociada a 0,2539. Vou colocar no gráfico de uma hora. Gráfico de uma hora ela vem fazendo um padrão de continuidade aqui muito bacana. Reparem, olha só. Vamos pegar aqui do dia 22 de ontem, né? Então, 17 horas faz um candle superando os topos dos candles anteriores com grande volume. E aí faz mais alguns candles aqui, fica num padrão meio lateral, cai um pouquinho, sem grandes volumes, né, nessa queda, nessa correção. Movimento praticamente lateral, tá? Uma correçãozinha básica aqui. E vem faz um novo candle que supera todos os topos anteriores, com isso subindo aqui de degrau. E aí vem com movimento lateral também, candles pequenos, né, sem grande volume, até que forma mais um candle forte comprador, que foi agora o candle das 17 horas de hoje. Então, um padrão sensacional de continuidade de alta. E a gente tem como suporte aqui a região que era resistência do 0,2401. Percebam aqui, né? Ela ficou várias horas aqui tentando romper, não conseguia, até que veio esse candle agora das 17 horas com grande volume comprador. Por isso que o suporte está nessa região. E para ser mais conservador em suporte, eu poderia falar aqui, ó, em torno do 0,2375. Enquanto estiver acima, estará neste padrão de continuidade de alta. O que eu espero é o seguinte, temos uma linha de tendência de alta aqui dela, que ela já persegue um tempinho, então posso traçar assim, ligando os fundos. Então ela pode vir no máximo, se fosse linha reta, abaixo do que eu falei, mas no máximo a 0,2315. Porque aqui ela tocaria ainda na linha de tendência de alta que ela já está seguindo. Porém, ao pensar que os últimos movimentos dela de correção foram quase laterais, a gente pode traçar assim, ó, para ela vir tocar aqui na linha junto com o suporte do 0,2401 e voltar a subir. Então, assim que eu vejo, fazendo um novo candle que supere o topo anterior. Vejo aqui padrão de continuidade de alta muito forte, inclusive. Deixa eu retirar essas linhas, vamos para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, olha só, o candle também que está fazendo agora sensacional. Grande volume e ainda falta um tempinho para ser fechado. Até as 21 horas, fechando do jeito que está, nessa região do 0,2529. Excelente sinal, continuidade de alta. Pode ficar um tempinho lateral, conforme eu falei, né? Mas logo mais volta a subir. Não tem nenhum padrão de reversão, pelo contrário, né? Fazendo topo mais alto que o anterior aqui, ó, que era 0,2298, né? Então, só continuidade de alta. E por fim, o gráfico diário. No gráfico diário, eu tracei aqui uma linha que a gente pode considerar como uma linha de tendência de baixa que ela está ainda no gráfico diário. Que é o quê? Uma linha, essa linha azul aqui, que liga os topos que ela fez aqui no dia 27 de dezembro de 2021 e no dia 30 de março de 2022. Com isso, a gente pode ligar esses topos e com isso teremos o próximo alvo aqui para CHZ, que está aqui na região, em linha reta, do 0,2968. Aqui ela pode ter uma resistência, né?
pois é uma linha de tendência de baixa do gráfico diário. Mas caso ela rompa aqui, a gente pode ver a CHZ muito mais forte e muito mais alta, tá? Então, assim que eu espero, terá como resistência após romper essa região, a região aqui do 0,3271, que o VPVR mostra aqui uma região de grande resistência, e rompendo aqui, o alvo que eu vejo no gráfico diário é pelo menos aqui o 0,4218, tá? CHZ é um padrão bem forte, estou muito empolgado com ela, um padrão sensacional em todos os tempos gráficos, isso que é o melhor, e acima das médias móveis aqui no gráfico diário também, né? Que está bem abaixo aqui no suporte anterior do 0,1755. Então, padrão aqui fechando o gráfico diário do jeito que está, continuidade de alta para os próximos dias, tá? E aí a gente observa o que vai acontecer quando chegar aqui na região do 0,2962 aproximadamente. Vamos para a próxima, que é a ETH. ETH, vou colocar o gráfico de 1 hora. Está sendo negociada a 1.661 dólares. ETH está fazendo um padrão mais forte aqui, né, do que a ADA. Posso traçar aqui a linha de tendência de alta, né, ligando os fundos. Então temos uma linha de tendência de alta bem forte. O candle que está fazendo agora está querendo romper os topos anteriores, então um bom sinal. O próximo alvo aqui no gráfico de 1 hora está aqui na região de 1729, que temos a média móvel de 200, que servirá como uma resistência. Então, ele conseguindo romper esse topinho que ele deixou aqui em 1674, vai chegar nessa região de 1729, e aqui enfrentará uma resistência. Mas o padrão aqui de recuperação da ETH está bem mais bonito do que a ADA, e mais bonito do que o Bitcoin, com certeza, tá? Porque aqui, ó, olha a diferença da ADA, né? Ele fez o padrão de W também. Foi assim, né? Deu o segundo toque no fundo. E já subiu rompendo o centro aqui, né? Que foi quando ele rompeu o 1647. Então ele conseguiu ultrapassar essa região de centro. E esse padrão é muito otimista. E agora eu vou no gráfico de 4 horas, que fica bem claro. Porque é o fundo duplo, na região que indica um padrão de reversão de tendência de fundo. Ou seja, indica consolidação de um fundo local nessa região, que foi onde ele deixou agulhada em 1527, para voltar a se recuperar. E olha só aqui no gráfico de 4 horas, as médias móveis estão bem próximas, né? Para ele romper aqui, teria que voltar para cima de 1705, e aí a gente pode esperar uma pernada de alta mais forte da ETH. Então está bem próximo, fazendo um padrão bem bonito aqui com um grande volume comprador, 4 candles consecutivos compradores no 4 horas, que indica uma força muito grande nas últimas 16 horas, né? Então um bom sinal aqui, ETH sensacional. Por fim, gráfico diário. Um gráfico diário é o padrão, só não está mais bonito que a CHZ, né? Mas das outras, né? O padrão melhor que tem aqui, ó, já rompendo os topos dos candles dos últimos 3 dias, né? Mostrando aqui um padrão de reversão, a formação desse fundo, né? Fazendo uma conchinha aqui no fundo, né? Para começar a se recuperar. E aí, o ETH, a gente pode fazer o seguinte. Vou tirar essa linha aqui, podemos fazer uma projeção aqui deste movimento, porque olha só o que aconteceu. Consolidado o fundo nessa região de 1527, ele fez um fundo ascendente. O que é um fundo ascendente? Fundo mais alto do que o fundo anterior que estava aqui embaixo, em torno de 1447. Imaginando já uma pernada de alta, rompendo o topo que foi deixado em 2.036 dólares, o primeiro alvo está aqui nas médias móveis de 200 e 233, que a média móvel de 200 está aqui na região de 2.214. Aqui ele terá uma resistência, mas estará fazendo um topo mais alto que o anterior, dando continuidade ao movimento de alta. Além disso, traçando aqui uma extensão de Fibonacci, pegando do fundo principal ao último topo, e jogando no último fundo,
A projeção dessa pernada de alta aqui está em 1,618 de Fibonacci, na altura de 2.624 dólares para ETH, tá? Está um padrão bem bacana aqui, informação no gráfico diário, e estamos apenas no início dessa recuperação, né? Então esse padrão aqui até chegar lá no alvo pode demorar dias e talvez semanas, tá? Porque aqui, ó, se pegar só da último fundo até o topo, foi, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dias do último fundo até o último topo. Então a gente pode ter mais ou menos uns 19 dias aqui para fazer esse movimento, caso continue na mesma pegada que estava, né? Que a gente sabe também que isso daqui pode ocorrer do dia para a noite, né? Mas vamos pela lógica, né? Vamos pelo padrão anterior de subida. Então, uns 19 dias aí para chegar nesse alvo. Vamos ver se bate ou não bate esses dias aí depois, tá certo? Vamos para a última antes do Bitcoin, que é a XLM. A última não. A penúltima, que é a LUNC. LUNC está bem forte, não poderia deixar de fazer análise dela. Olha só o que aconteceu, né? A LUNC estava aqui numa grande tendência de baixa, ficou num padrão lateral aqui por vários dias, caiu forte, consolidou um fundo bem abaixo aqui, ó, na região do 0,85 e 41, estava bem lateral, subindo devagarzinho e hoje deu esse pump aqui, né? Com isso, conseguiu aqui no gráfico de uma hora romper as médias móveis. Após romper, a gente sabe que é a pernada de alta e foi o que ela fez. Rompeu a resistência aqui, ó, do 0,10,240, que agora se torna um suporte, e está sendo negociada agora a 0,10,415. Movimento sensacional, e eu espero mais dela, tá? Eu espero aqui, já que ela rompeu essa região, que ela venha buscar pelo menos aqui o 0,11,194, que foi a última região que ela tocou, né? Aqui no candle do dia 14 de agosto, ela conseguiu passar um pouquinho dessa resistência, mas no candle seguinte devolveu tudo. E aí veio essa grande queda para a Luna. Então estou mais otimista aqui que ela consiga pelo menos romper e andar acima do 0,11,194. E aí a gente pode esperar um movimento bem forte da Luna. Gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas a gente percebe a força do movimento aqui com um grande volume comprador, né? Um volume bem acima da média. Um candle bem forte aqui, que inclusive foi o candle que conseguiu romper aqui para cima as médias móveis de 200 e 233. Por isso, essa região aqui abaixo das médias móveis servirão como suporte. Então, de forma conservadora, eu vejo um suporte para esse movimento aqui de recuperação aqui na região do 0,9639. Enquanto estiver acima dessa região, bom sinal, Luna continue em alta, mesmo que venha corrigir aqui próximo, tá? E aí, com isso, vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, um padrão sensacional aqui, um engolfo de alta hoje, né, com grande volume comprador, rompendo todos os topos anteriores aqui de dias, ó, desde o dia 3 de agosto, né, ou seja, 20 dias aqui, ela está rompendo os topos, né, então um padrão sensacional, o que demonstra que a correção dela acabou. Ela teve uma correção bem extensa, né, praticamente aqui do dia 30 de junho até hoje, né? Então passou aí julho todo e agosto mais do que a metade para começar a se recuperar. Mas vai valer a pena, porque eu vejo aqui, ó, como já está confirmando esse fundo, isso caso feche do jeito que está agora às 21 horas, que falta um pouquinho ainda, mas confirmando dessa forma, a gente pode traçar também uma extensão de Fibonacci, né? Pegando do fundo que ela tinha feito anteriormente, o fundo do movimento total, o último topo lá em cima e o fundo anterior aqui. Então, com isso a gente tem extensão e a projeção está aqui em 1,618 de Fibonacci, poderia levar a Luna em torno do 0,25925. Olha só o que eu estou falando, hein? Um movimento aqui de mais de 100% de onde está, né? Do padrão aqui que ela está agora. Inclusive aqui a gente vê pela própria linha aqui do
Fibonacci, que ela está rompendo também a linha de tendência de baixa do gráfico diário. Então, a projeção que eu acredito é essa, 0,25, 0,26 praticamente, né? Então, aqui temos essa bela projeção para a Luna, então a gente pode ter movimentos fortes aí nos próximos dias, mesmo porque é o que indica o gráfico diário dela. Por fim, agora sim, a XLM antes do Bitcoin, então vamos lá. XLM, então vou colocar no gráfico de 1 hora. XLM também não vejo como um padrão bacana, né? Está na mesma pegada da ADA. Fez fundo aqui na região do 0,1067, está sendo negociado agora a 0,1105, porém não consegue romper o centro aqui, né, deste padrão W que ela fez também. Então, no gráfico de 4 horas fica mais claro. Olha só o gráfico de 4 horas dela. Então, ela claramente está fazendo um padrão de W, né? Então, vindo daqui, fez o fundo, subiu, fez novamente o fundo, está subindo, mas não consegue chegar na região de topo, que é 0,1122. Enquanto estiver abaixo dessa região, também vejo como um risco. O risco de ela perder força e voltar a tocar novamente o suporte do 0,1067, tá? Apesar que os últimos candles estão bacanas, né? Mas não vem com aquela força, ó. Volume na média praticamente, sem grandes movimentações. Numa hora também, vamos colocar 1 hora. Tivemos apenas um candle que foi da recuperação aqui às 15 horas, com o volume aqui acima da média, né, dos últimos candles. Então, um padrão aqui que mostra uma certa força na madrugada de hoje e durante o dia, mas com, digamos assim, um movimento lento, um movimento que enseja uma preocupação aqui de não ter força para romper o topo, e com isso, não conseguindo fazer um topo mais alto que o anterior, voltar aqui para fazer um fundo mais baixo que essa região aqui em torno do 0,1086, que vai servir de suporte, e com isso cair lá embaixo 0,1067. Então, o risco é esse, tá? Então, por enquanto aqui não estou tão otimista. Eu ficaria mais otimista após romper 0,1122. Vamos para o gráfico diário dela para ver como está. O gráfico diário, olha só, demonstra mais ou menos isso que eu falei. Fez um candle ontem vendedor, que deixou um pavio para baixo, essa foi a parte boa. Porém, o candle de hoje não consegue romper os topos anteriores. Então aqui, no gráfico diário, há o risco de ela fazer isso, ó, perder a força, nos próximos dias voltar para o fundo e fazer um W aqui no gráfico diário. Então ficaria mais ou menos padrão que ele fez no 4 horas, um W aqui, né? Então bateu no fundo, subiu, bate no fundo novamente e sobe em W. Então ainda tem esse risco, pois não consegue fazer topo mais alto aqui, nem numa hora, nem no 4 horas e muito menos no gráfico diário. Voltando aqui à mesma região, 0,1122 para andar acima, aí eu ficaria mais otimista na XLM, tá certo? Por fim, vamos para o Bitcoin. Bitcoin eu vou falar dos riscos também novamente, né? Hoje de manhã estava bonito, por isso eu vou colocar no gráfico de 4 horas. Bitcoin que está sendo negociado agora a 21.519. Olha só, de manhã quando eu fiz o vídeo, estava nesse candle aqui, às 9 horas da manhã. Então, o que eu via era que, dos últimos dias, o padrão mais claro de reversão de tendência foi esse daqui, que ele fez 1 hora da manhã de hoje, né, um martelinho aqui no gráfico de 4 horas, seguido de um candle comprador que superou o topo dos candles anteriores. Quando eu fiz o vídeo estava aqui, então por isso eu estava otimista, falando que a possibilidade da continuidade de alta e de uma recuperação mais forte nas próximas horas. Realmente se recuperou, o padrão está bonito, mas não veio com aquela força esperada, aquele movimento de romper. E romper o quê? Principalmente aqui que eu vejo o risco maior, essa linha amarela significa que todo o canal aqui que o Bitcoin seguiu durante sua queda. Então a queda principal 18 de junho, e aí veio subindo, se recuperando, batendo no fundo, batendo no topo, e perdeu o fundo, né? No último dia 19, aqui perdeu o fundo dessa linha amarela.
Então, enquanto não estiver acima dessa linha amarela, eu vejo como um risco. Risco do quê? Aí eu vou colocar no gráfico diário. O risco de não conseguir voltar para cima do canal aqui, para esse canal. E quando perde um canal, a gente faz a projeção pegando do topo até o fundo do canal, traçando uma linha e jogando na perca, né? Então aqui, ó, perdeu aqui dia 19, coloco aqui, poderia trazer o Bitcoin em torno de 16.600 dólares. Então, para mim, enquanto não estiver acima da linha amarela, mau sinal, pode ter nos próximos dias uma queda que traga novamente para a região de suporte dos 20.815. Caso não tenha força, começa uma queda maior aqui. Aí vai tentar voltar para cima, não vai conseguir, vai cair mais até que chegue naquele alvo lá, né? Entraria aqui num padrão de um canal de baixa aqui no gráfico diário. Então, para eu ficar otimista no movimento do Bitcoin, para mim, primeiro alvo. Aí eu volto lá para 1 hora. Vou para 1 hora agora. Primeiro alvo, voltar para cima da linha amarela. Onde está isso? De forma mais conservadora e comparando com a análise que eu fiz da ADA e da XLM, que eu chamei a atenção, o Bitcoin fez a mesma coisa, um W aqui, porém não conseguiu fazer um topo que rompesse o centro do W. Né? Então, aqui para mim, ó, em torno de 21.699. Com isso, chegaria no centro do W. Além disso, estaria acima da linha amarela aqui, que é a base do movimento. E para ficar mais confiante mesmo, somente após o rompimento da resistência de 21.870 para andar acima. Aí eu acreditaria numa recuperação mais forte do Bitcoin e assim do mercado também. Pois não adianta nada essas moedas que eu falei que o padrão está até bonito, se o Bitcoin cair. Então o Bitcoin cai quando tem queda forte, arrasta a maioria das altcoins, e aí não adianta nada o padrão estar bonito ou não, o Bitcoin ele acaba arrastando se tiver uma queda mais forte aqui. Então eu vejo risco, por isso que ainda não falo sobre entradas em altcoins, nem nada. Só se o Bitcoin começar a fazer esse movimento aqui que eu falei. Aí sim dá para pensar em entradas, mas no momento, ao meu ver, a gente corre um grande risco ainda, tá? O mercado, apesar da demonstração hoje aqui de força, não se recuperou tão forte quanto era o esperado. Indo novamente para o gráfico diário para finalizar, hoje o Bitcoin ainda não está conseguindo fazer um topo mais alto do que os candles anteriores, mas está fechando num padrão razoável e satisfatório. Se fechar assim às 21 horas, nessa região em torno de 21.510, tranquilo. A gente pode ter mais um dia lateral para tentar subir aqui. Agora, se às 21 horas fechar para cima aqui, ó, dessa região em torno de 21.554, aí sim, faria um topo mais alto do que os candles anteriores, estaria acima da linha amarela, que aqui no gráfico diário a gente vê o total sentido que tem essa linha que eu tracei de base, ficaria para cima e aí a gente poderia, com o candle, né, mais alto que os anteriores, esperar um movimento de alta para o Bitcoin nos próximos dias. Então vamos acompanhar, ainda falta algum tempo para o encerramento, né, que vai ser às 21 horas, vamos ver como estará a situação do Bitcoin às 21 horas. Acima de 21.555, vai aproximadamente, para garantir mesmo, bom sinal. Em torno de 21.500, médio sinal. E se estiver para baixo, tudo pode acontecer, né? Até lá, abaixo de 21.400, um péssimo sinal, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente noite e nos vemos amanhã nos vídeos. Um abraço.